amigo vascaíno. É hoje, primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, envolvendo Vasco da Gama e Flamengo. A gente vai falar muito aqui do Clássico dos Milhões. A gente está com muita fé, mas essa escalação do Carille para o jogo, ai, 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 ui, ui, ui. Meu Deus do céu. E o seguinte, né? O Vasco da Gama que vai anunciar atacante na próxima semana e que oficializou a compra milionária de mais um atacante junto ao Internacional de Porto Alegre. 4 anos de contrato aí, o Vasco exercendo uma obrigação aí de compra. Meus amigos. Bom, conforme você for assistindo o vídeo, gostaria de saber o seu placar e a sua opinião sobre os respectivos assuntos. Se inscrevam no nosso canal, venham fazer parte aí da nossa família. Vou começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo, hoje com transmissão da Globo, Sport TV, Premier e Vasco TV. O Vasco, às 17h45, enfrenta a equipe do Flamengo, certo? Vasco aí que vai ter novidades com relação a reforços, né? Garré, Nuno e Lloyd foram relacionados para a partida. O que está chamando muito a atenção é a provável escalação do nosso Carille. Por quê? O Carille colocando o mesmo time que atuou contra o Botafogo. É aquele time que teve muita dificuldade de ganhar do time reserva do Botafogo. O Carille está repetindo a escalação. A única dúvida que ele tem é se o Lloyd Augusto vai no lugar do Lucas Zucarello. Agora, o Garré e o Nuno começam ali no banco de reserva como opção. E o seguinte, né? Você imagina, o Vasco vai colocar em campo Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Piton. Aí sem problema nenhum. Aí vem Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Zucarello ou Lloyd Augusto, Ryan e Vegete. É um meio-campo sem pegada nenhuma, certo? Só com um homem ali de marcação, que é o Hugo Moura, que vai ficar sobrecarregado. O Jair não tem características de marcação. Para fechar esse meio-campo, ele coloca um jogador sem preparo físico nenhum, que é o Felipe Coutinho, né? E podendo sacar o Zucarello. Cara, é suicídio você jogar com um time que tem 4 jogadores de nível de seleção no meio-campo. Pulgar, que é titular da seleção do país dele, De La Cruz, que joga no Uruguai, Arrascaeta, que joga no Uruguai, e Gerson, que vem sendo convocado para a seleção brasileira. Então, assim, cara, só Deus com essa escalação aí do Carille. Ele tinha que fechar, botar mais um homem nesse meio campo aí, certo? E jogar de igual para igual com o Flamengo. Agora, se jogar aberto desse jeito, vai dar problema. O Flamengo joga por 2 resultados iguais aí nessas 2 partidas, né? E o Vasco tem que vencer hoje para reverter essa situação, para jogar por um empate no jogo do próximo sábado, perfeito? Arbitragem também muito polêmica aí para esse jogo entre Vasco da Gama e Flamengo, um velho conhecido. Então, assim, é o seguinte: a gente tem que jogar o nosso futebol e simplesmente acreditar. Mas é o que eu falo sempre aí para vocês aí, né? É difícil aí essas escolhas do Carille. O time é limitado, mas o Carille enfraquece ainda mais o time do Vasco. Estou na torcida aí pelo fanatismo 3-0 Vasco aí.
pelo fanatismo meu aí, o Vasco sempre vai ser favorito. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre contratações, porque ontem fechou a janela aí de transferência de jogadores vindo do exterior, tá? O Vasco fechou ali com 8 reforços nessa janela, né? Vamos ver se eu lembro de todos aqui. Daniel Fusato, o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, Tietê e o nosso Maurício Lemos, Garré, Lloyd e Nuno. Foram 8 reforços que o Vasco trouxe aí. O seguinte, o Vasco, a partir do dia 10 de março, vai ter possibilidade de trazer mais reforços, mas aí são jogadores jogando aqui no Brasil, perfeito, essa janela que vai se estender até o dia 11 de abril. O Vasco vai ter mais um mês para poder se reforçar para o Campeonato Brasileiro, tá? E o seguinte, o Vasco aí vai apresentar o Brian Palácio, jogador aí do Atlético Mineiro. Parece que o Vasco está com muito dinheiro mesmo, porque o jogador vem com os valores fixados aí em 17 milhões de reais, caso venha a bater meta, perfeito. O jogador que deve fazer o seu último jogo hoje com a camisa do Galo aí, né? Vai jogar o primeiro jogo aí das finais do Campeonato Mineiro e depois vem para o Rio de Janeiro para ser aí apresentado como reforço do Vasco da Gama. E o seguinte, ontem o Vasco da Gama oficialmente exerceu a compra, tá, do atacante DVD. DVD que estava no plantel vascaíno, só que ano passado ele bateu meta, certo? E o Vasco foi lá, comprou o jogador junto ao Internacional, tinha a obrigação de compra, só que o Vasco não tinha a obrigação de fazer um contrato de 4 anos com o DVD. E o DVD assina com o Vasco da Gama, o novo contrato foi publicado já no BID, tá? Até o final de 2028, paz, meus senhores. 2025, 6, 7, 8. 4 temporadas DVD aí no Vasco da Gama. É um tamanho de um exagero essa situação, tá? O Vasco pagou 20 milhões ao Internacional. Isso aí foi culpa da 777 Parques, que fez esse contrato, mas o Vasco não tinha a obrigação de estender por 4 temporadas aí a gestão do Pedro. Eu quero saber a sua opinião aí. Então, essas foram as atualizações aí do Vasco. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Lá por volta das 4 horas da tarde, a gente vai fazer um pré-jogo. Valeu. Tamo junto.